Essa foi a segunda. Oh, meu Deus! Em 29 de junho de 2021, uma forte tempestade se formava sobre uma pequena cidade nos arredores de Moscou. Enquanto isso, um morador local observava e gravava da janela de seu prédio. Nisso, estava esperando que algo espetacular acontecesse, pois vários raios já haviam atingido a área. Mas ele pensou em Hash 39, que capturaria algo tão chocante na câmera. Ou seja, deixe que os Hash 39 vão para a janela. Deixe que os Hash 39 vão para a janela. Deixe que os Hash 39 vão para a janela. O raio foi forte o suficiente para incendiar o telhado daquele prédio. Lembre-se de que um único raio pode superaquecer o ar ao seu redor. A 50 mil graus Fahrenheit. Observe as pessoas fugindo do prédio enquanto o corpo de bombeiros local tenta controlar a situação. Ai, au, au. Infelizmente, o fogo foi demais para eles no começo. Ele se espalhou rapidamente e logo tomou conta do telhado inteiro. Se o corpo de bombeiros não tivesse agido rapidamente, o fogo provavelmente teria destruído o prédio inteiro. Após vários minutos de combate às chamas, o corpo de bombeiros conseguiu controlar o fogo. Nosso cinegrafista finalmente sai, onde consegue ter uma visão melhor da casa danificada. O telhado está destruído, mas o edifício ainda parece estar intacto. Pense nisso. Todo esse dano veio de um raio aleatório. Isso prova que a Mãe Natureza mostrará seu lado mais feio sempre que quiser. Timberland Let in Hash também é uma empresa de paisagismo em Colorado Springs. Em 7 de junho de 2018, 2 homens estavam trabalhando em um engate de reboque do lado de fora do armazém do leste. O vento estava começando a aumentar e parecia que uma tempestade se aproximava. Eles pensaram que tinham tempo para fazer as malas e entrar, mas o céu tinha outras ideias. Ao diminuir a velocidade do vídeo, você pode ver onde o raio atingiu o caminhão.
Ele atravessou o trailer e arrancou um pedaço do chão. Pedaços de terra voam enquanto o mais velho dos dois homens foge imediatamente do local. Felizmente, nenhum deles ficou gravemente ferido durante o raio. Na verdade, conversamos com a empresa envolvida enquanto fazíamos este vídeo e perguntamos o que eles tinham a dizer sobre essa experiência. Eles responderam com O aeroporto de Heathrow é o maior dos 6 aeroportos internacionais e atende à área metropolitana de Londres. Foi o aeroporto mais movimentado da Europa em 2023, com o maior número de conexões internacionais do mundo. Tudo isso para dizer que há muito tráfego aéreo entrando e saindo de Londres, e algo incrível está prestes a acontecer. Em 27 de abril de 2016, um entusiasta da aviação nos arredores de Heathrow capturou um momento único em 1 bilhão quando um raio atingiu um avião em pleno voo. Antes de se preocupar com seu próximo voo, você deve saber que os aviões são projetados para resistir a raios. O capacete de metal mantém você seguro lá dentro, permitindo que o feixe passe sem obstáculos pelo avião. Na verdade, se você congelar o vídeo no momento certo, poderá ver onde o raio atingiu a asa esquerda e saiu pela asa direita. Totalmente impressionante. Algo semelhante aconteceu nos céus da França em 3 de fevereiro de 2016. Durante um voo para Paris, um passageiro começou a filmar as nuvens do lado de fora do avião. Não está claro se ele já tinha visto o raio ou se estava apenas filmando na hora certa. Ao capturar o vídeo quadro a quadro, você pode ver onde o raio sai da asa e continua seu caminho. Parece quase que veio do solo, o que é plausível já que os raios podem viajar do solo até as nuvens. Você também pode ver uma linha fina saindo da asa conforme o avião se afasta do local do impacto. Uma descarga elétrica é equivalente a 1 bilhão de joules de energia, ou cerca de 1/4 de tonelada de TNU. Então como os aviões conseguem lidar com tanta potência? Bem, ele e o Hash-39. Tudo devido à camada externa ao redor da cabine e aos compartimentos internos, projetados para conduzir e redirecionar a eletricidade. Os aviões passam por rigorosos testes de resistência a raios antes de entrarem em serviço. Você poderá ouvir e até sentir o raio, mas ele não poderá lhe causar dano. Ele e o Hash-39. Lar de cerca de 34 mil pessoas e recebe uma boa quantidade de turistas do mundo todo. Em 28 de outubro. Mas isso não impediu o pai de tentar tirar algumas boas fotos. Ele levou sua câmera para a sacada para registrar alguns raios e acabou ganhando um pouco mais do que esperava. Diminuindo a velocidade do vídeo, parece que o raio atingiu os fios de energia do lado de fora do quarto de hotel da família, o que explicaria o grande clarão de faíscas. Felizmente, não houve um apagão generalizado, e a chuva forte impediu que o incêndio começasse. Segundo o pai da família, o som assustou muito ele, e também sua esposa e seus filhos pequenos. Com base em sua publicação no Facebook, parece que o único prédio que ficou
sem energia idle. Felizmente, todos estavam bem e desfrutaram de um delicioso jantar de pizza depois dos raios. Ponto. Se você estiver online desde 2017, você acabará com o hash 39. Mas você provavelmente já viu o próximo clipe de um vídeo dedicado a raios incríveis. Foi em agosto de 2017, quando Oliver Doran, um funcionário do Brazen Lake Lounge em Quebec, tinha acabado de entrar para se proteger durante uma tempestade. Em 2017, ele decidiu programar seu telefone para gravar, enquanto ele e seus companheiros assistiam. Oliver e seus companheiros podem e hash 39 contém sua linguagem colorida. Pense em como você reagiria se um raio atingisse uma árvore gigante do lado de fora da sua casa. Eles tiveram sorte que isso não aconteceu. E o hash 39 e a tombou e os esmagou da cabana. O homem que caminhava pelo pátio no começo era seu chefe cerca de 20 segundos depois que a porta se fechou. Se ele tivesse parado apenas para amarrar o sapato, poderia estar do lado de fora quando a árvore explodiu. Felizmente, esse não foi o caso e ninguém ficou ferido naquele dia na cabine. O telhado sofreu alguns danos depois que uma grande parte da árvore atingiu a frente. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, um trovão leva cerca de 5 segundos para percorrer uma milha. Então, se você vir um relâmpago e puder contar 5 segundos antes de ouvir o trovão, você sabe que a tempestade está a 1 quilômetro de distância. Mas se não houver tempo entre a visão e o som, então a tempestade está logo acima e possivelmente se aproximando. Esses bombeiros aprenderam essa lição da maneira mais difícil quando estavam na garagem da estação. Eles registraram o que pensaram ser uma tempestade distante. Então, em menos de 60 segundos, eles já estavam perdidos. Presumimos que o raio que fez nossos cinegrafistas surtarem ocorreu do lado de fora da estação. Felizmente, todos estavam seguros na garagem enquanto mais raios atingiam o teto. Quanto mais raios atingiam. Este vídeo mostra por que você nunca deve subestimar uma tempestade. Eles podem parecer impressionantes de longe, mas podem rapidamente se tornar extremamente perigosos de perto. Shenyang, China, é uma cidade de nível de prefeitura, na província de Liaoning, capital da província. É o lar de aproximadamente 9 milhões de pessoas, tornando-a uma das maiores cidades do nordeste da China para digitar. Em 3 de agosto de 2020, várias pessoas na cidade observaram como um raio enorme atingiu os cabos de alta tensão que iam da rua até o topo de um prédio alto. Eles não conseguiam acreditar no que viam enquanto faíscas voavam. Se você perguntar a eles no hash 39 dirão que soou mais como um dragão no hálito do hash 39 saindo do telhado. Me ajudem. Me ajudem. O que é? Me ajude. O que? Deus, que incrível. Relatórios locais dizem que o raio não causou nenhum dano e que não houve perda de energia no edifício ou na área ao redor. Agora, imagine olhar pela janela e ver isso à distância. Obviamente está no hash 39, não é um dragão. Mas sim, no hash 3090. O raio pode cair em qualquer lugar, a qualquer hora. Quando isso acontece, a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é entrar e esperar a tempestade passar. Infelizmente, esses passageiros no Reino Unido não tiveram essa opção. Quando as nuvens de tempestade se moviam sobre a água. Observe o quão perto eles chegaram de serem atingidos enquanto estavam no barco. Está no hash 39. Engraçado como eles instantaneamente passam do medo para a descrença animada. E bem, estamos no hash 39, mas está no hash 39. Posso acreditar piamente que isso aconteceu. Provavelmente algo nesse sentido. Imagine por um segundo que você finalmente economizou para um cruzeiro em um luxuoso navio transatlântico. Você está prestes a embarcar em sua jornada e de repente você vê... Yes.
Felizmente, nem as pessoas nem o barco em si sofreram danos graves. O fogo foi controlado. Mas os turistas tiveram que adiar o sonho de viajar em um cruzeiro por algum tempo. Apopka, Flórida, é uma cidade do interior localizada no condado de Orange. Assim como outras partes do estado, a cidade é propensa a condições climáticas severas. Em 26 de junho de 2018, um policial neste local. Ele quase foi arrancado de seu uniforme quando um raio caiu atrás da estação. Anos de treinamento intenso não conseguiram prepará-lo para esse som aterrorizante. Agora vamos colocar o hash 39. Observe novamente o raio entra como uma teia de aranha no canto superior direito da tela. Bata em algo, talvez um transformador de energia, o que causa uma enorme explosão em forma de cogumelo à distância. B. Segundo a polícia de Apopka, o raio foi forte o suficiente, como se quisesse cortar a energia da estação. Eles também tiveram que chamar o corpo de bombeiros. Quando uma névoa fina foi relatada dentro do edifício, felizmente eles conseguiram restaurar tudo e não houve interrupções nos serviços de emergência. No final de agosto de 2022, um sistema de baixa sobre a região de Chubu, no Japão, produzindo tempestades extremamente poderosas. Chuvas fortes causaram inundações e deslizamentos de terra em algumas áreas, enquanto os relâmpagos incessantes mantinham as pessoas acordadas à noite. Um dos moradores decidiu filmar a tempestade quando não conseguiu no hash e capturou o momento em que 2 raios caíram muito perto de casa. Você pode esperar o momento exato em que o raio atingirá a linha de energia. Não é de admirar que 146 mil famílias na região de Chubu ficará sem eletricidade naquela noite. De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, esses raios foram causados pela tempestade tropical que atingiu a Península Izu alguns dias antes. Quando um raio atinge a maior parte da descarga, viaja ao longo da superfície e se dissipa à medida que a distância aumenta. Os peixes felizmente nadam abaixo da superfície, mas se no momento errado eles colocam a cabeça para fora da água, eles fritariam instantaneamente. No entanto, os cientistas ainda não conseguem dizer exatamente quão profundo os raios podem atingir. Isto está debaixo de... E esses mergulhadores, por exemplo, estavam a uma profundidade de 6 metros. Provavelmente era porque eles tinham freios a disco de metal nas mãos.
Enquanto eles estavam instalando um cabo. Os meninos estão bem, mas de qualquer forma, durante uma tempestade, mesmo em águas profundas, é impossível ter certeza. BMW tentando ultrapassar outro veículo na faixa contrária. Porém, em vez de desacelerar, o BMW parece acelerar para tentar vencer Christopher M. Dados da Toyota do Hash 39. Compreensivelmente, Christopher entrou em pânico e pisou no freio, que travou seu carro causando. Ele virou à esquerda, bateu na parede e acabou tombando de lado. Felizmente, seu carro compacto absorveu a maior parte do impacto, e ele sofreu apenas alguns ferimentos, batidas, arranhões e outros tons menores. A polícia cuidou do motorista do BMW, e Christopher riu e tomou uma xícara de café com um de seus vizinhos. Anshan, China, é uma cidade de nível de prefeitura no sudeste da província de Liaoning. É o lar de aproximadamente 3 milhões de pessoas, todas elas dependentes. O mesmo sistema de esgoto para se livrar de seus, digamos, indesejáveis. Como você pode imaginar, muito gás metano se acumula sob as ruas. Em 17 de agosto de 2024, um morador local estava dirigindo quando supostamente todo aquele metano explodiu. Subterrâneo. Para nossa sorte, a câmera do painel dele estava gravando. Capturou o incidente. Mantenha os olhos nas árvores que ladeiam o lado direito da estrada. Tudo parece normal. Até que bum! Uma explosão subterrânea arranca dezenas de tampas de bueiros. Fumaça, detritos e quem sabe o que mais estão saindo das aberturas. Uma explosão subterrânea arranca dezenas de tampas de bueiros. Imagine o quanto ele deve ter esquecido, mas isso é só o começo dos seus problemas. Segundos após a explosão, tampas de bueiros começam a cair sobre. Observe-os de perto enquanto batiam no carro branco. Ela quica como uma bola de futebol. Uma bola de basquete de 250 libras cai em segurança do outro lado. Imagine se tivesse caído no telhado. Imagens captadas com um telemóvel logo após o incidente mostram o tamanho dos danos. A explosão realmente causou, de acordo com as autoridades locais. Ninguém ficou ferido durante a explosão. No entanto, não deram uma resposta direta, embora a acumulação de gás. O metano parece ser o cenário mais plausível. Alguns até sugeriram que pode ter havido crime ou envolvimento humano. Todos os 50 estados dos Estados Unidos têm leis de mudança que exigem que os motoristas devem diminuir a velocidade e mudar de faixa sempre que virem um veículo. Emergência, como um carro de polícia, caminhão de bombeiros ou ambulância, parando no... Infelizmente, muitos motoristas americanos desconhecem essas leis e como eles ajudam a manter os trabalhadores de emergência seguros. Em 18 de janeiro de 2024, o policial da patrulha estadual de Oklahoma, Jesse Gregory, tornou-se o garoto propaganda dessas leis. Eu estava realizando uma parada de trânsito de rotina na lateral da I-40 quando de repente sua vida passou diante de seus olhos.
Por um verdadeiro milagre, o policial Gregory saiu do acidente com ferimentos leves. Os motoristas também ficaram bem e receberam alta do hospital no mesmo dia. O oficial Gregory agradeceu a Deus por salvar sua vida. Quando perguntado se ele tinha uma mensagem para os motoristas, disse: "Quando nos vir, por favor, vá mais devagar." Algo semelhante aconteceu com outro policial da patrulha rodoviária de Utah. Penticea. Só que desta vez envolveu 2 caminhões semi-reboque, um dos quais transportava aproximadamente 1.000 libras ou 454 quilos de ovos. Era 2 de março. 2022 e nosso oficial de Utah tinha acabado de parar um caminhão na I-80 por, ironicamente, violações da lei de mudança de domicílio. Este oficial teve sorte de abordá-los. Lado do passageiro. Se estivesse no lado do driver e do hash 39, prefiro não pensar no que. O caminhão transportava ovos. Felizmente, todos os envolvidos sobreviveram para contar a história. Os caminhoneiros inicialmente detidos estavam bem e o motorista do caminhão de ovos saiu com alguns hematomas e as pessoas que sofrem o preto sofreram ferimentos significativos, mas foram tratados em um hospital de South Lake Valley. Este clipe e o anterior são exatamente o motivo. Você deve se mover para o lado dos veículos de emergência. A China está acostumada a deslizamentos de pedras e terra. O terreno montanhoso e o clima subtropical significam que isso pode acontecer a qualquer hora e em qualquer lugar. As pessoas estão acostumadas e, portanto, geralmente você pode reconhecer. Isso não significa que você ganhou no hash 39. Era 20 de agosto de 2023, quando os moradores dos arredores, uma cidade de nível de prefeitura na província de Sichuan, estava dirigindo ao longo de uma estrada sinuosa quando as pedras começaram a cair. Nosso motorista teve a sorte de evitar o deslizamento. Mas podemos no hash 39 te dizer o mesmo para as pessoas no carro azul. Vemos isso mais uma vez em câmera lenta. O passo inicial bloqueou o carro azul, impedindo-o de escapar. No entanto, nosso motorista se vira antes que possamos ver a segunda onda. A julgar pelo resultado, só podemos supor que algo enorme caiu o teto do carro azul. Segundo as autoridades chinesas, os 6 passageiros foram resgatados após o intervalo. Sarov, a Rússia, é uma cidade fechada. O que significa, eles precisam de permissão explícita das autoridades locais. Essas cidades geralmente abrigam ativos militares confidenciais ou projetos de pesquisa secretos. O governo russo quer mantê-los sob controle rígido. No caso de Zarov, atua como Rússia e hash 39 como centro de pesquisa nuclear. Agora, as pessoas em uma cidade de pesquisa nuclear geralmente são inteligentes para entender os sinais de baixa folga. Este operador de guindaste não era uma dessas pessoas. 29 de abril de 2019. Ele quase derrubou o motorista que passava quando seu braço de guindaste era uma estrutura completamente superior. Para nossa sorte, o diretor capturou tudo com sua câmera de painel.
Felizmente, a estrutura passou do motorista e destruiu 39 seu carro. Olhando atentamente para o caminhão, veja onde a caixa vermelha impediu que o braço do guindaste caísse. Alguém deve ter ficado com preguiça e carregado esta remessa no caminhão errado antes de partir. Essa pessoa provavelmente deu de ombros e disse que poderia dar errado. Em 3 de abril de 2024, um terremoto de magnitude 7,4 atingiu o sul da cidade de Taiwan. Foi o terremoto mais forte a atingir a ilha desde o terremoto de Chaichi. Em 1999 produziu vários tremores secundários de magnitude maior que 6, inclinados em ângulos precários. Uma dessas estruturas tinha 30 anos. Abrigava vários apartamentos e um café no térreo. O café Happy Moments era um lugar popular para tomar um café e fazer um lanche rápido no Google. Manhã e estava cheio na manhã em que ocorreu o terremoto. Quem está lá dentro deve a vida ao dono. As pessoas do andar térreo. Eles conseguiram escapar, mas várias famílias permaneceram presas nos apartamentos de cima. Vamos dar um passo para trás e ver o quão perto essas pessoas chegaram de virar panquecas esmagadas. O proprietário teria agido rapidamente quando o chão começou a tremer. Ele evacuou 17 pessoas pela porta, sendo o último a sair, cerca de 2 segundos antes do prédio desabar completamente. Graças à ação rápida do proprietário e do Hash 39, ninguém dentro do café ficou ferido. Infelizmente, seu negócio foi uma perda total, assim como muitos outros afetados pelo terremoto de abril. O vídeo a seguir de Kuala Lumpur, Malásia, deve servir como um lembrete gentil para sempre. Você pode ser o melhor motociclista do mundo. Você pode e Hash 39T prever o comportamento dos outros 3 de setembro de 2020. O tráfego estava fluindo suavemente na rodovia de Kuala Lumpur, a maior cidade da Malásia. Um morador local estava dirigindo quando um caminhão apareceu. Era impossível não notar a lona solta. Apareceu. A julgar pelo que aconteceu depois, isso era vida real, ou um destino final. Nós e o Hash 39 estávamos nos inclinando em direção à escada. Esqueça o primeiro motociclista que você vê. Ele consegue passar pelo caminhão com segurança e vai embora sem perceber o perigo que acabou de evitar. Poucos momentos depois, outra motocicleta com 2 pessoas a bordo se aproxima e segue atrás. Enquanto isso, a lona balança como se estivesse se soltando e se enrola em torno de 39 graus, atingindo o vento do motorista. Eles viram à esquerda e o motorista tenta corrigir o curso, mas é tarde demais. A motocicleta cai, e ambos os ocupantes deslizam no pavimento. Felizmente, seus capacetes evitaram que sofressem lesões cerebrais significativas. Motociclistas e condutores de scooters, prestem atenção. Por favor, use sempre seu equipamento de proteção. Você nunca sabe quando será útil. Em 29 de agosto de 2021, o furacão Ida atingiu o sul da Louisiana. A tempestade de categoria 4 foi uma das mais fortes e destrutivas a atingir o furacão Katrina. Ironicamente, aconteceu no mesmo dia do Katrina, apenas 16 anos depois. Ventos fortes e chuvas torrenciais atingiram a costa da Louisiana e as autoridades emitiram ordens de evacuação, com algumas pessoas se abrigando em estacionamentos. Resiliente para suportar a tempestade. E isso e Hash 39 e Cardinal. Ia foi quando Ida chegou à costa. A curiosidade levou ao melhor e notícia pessoas lá fora para ver se pode. Realmente foi tão ruim quanto eles disseram. Alerta de spoiler. Foi
Não. Ponto. Eu deveria ter interpretado aquele quase acidente como um sinal do Todo-Poderoso para dar meia volta. Ponto. Caro motorista da Kia, as coisas estão prestes a piorar. Nosso motorista andou mais alguns metros antes que seu Kia começasse a flutuar. Naquele momento eu só podia rezar para não ser levado para o mar. Ponto. Infelizmente o vídeo termina antes de saber o seu destino. Ponto. Felizmente ele sobreviveu à aprovação depois de chegar a uma garagem próxima. Ponto. Estranho que permaneceu por 3 horas enquanto a 100 milhas por hora. Eles estavam batendo nas paredes e arrancando a porta da garagem. Ponto. Foi então que ele viu um par de faróis se aproximando e provavelmente havia um caminhão pesado mais bem equipado para lidar com isso. As condições adversas. No final, nosso motorista do Kia aprendeu por que dizemos que a curiosidade matou o gato. Pênis. Chanalan, Malásia, que pode ser traduzido como governante do universo. É uma cidade movimentada na capital do estado de Selangor. É o lar de cerca de 740 mil pessoas e de um motorista de caminhão sonolento um dia de folga para cumprir seus longos turnos. Este motorista de 33 anos é dependente de uma droga recreativa popular chamada basicamente o equivalente da metanfetamina no Sudeste Asiático. Quando a droga faz efeito, os usuários sentem uma explosão de energia e euforia. Quando o efeito passa, eles tendem a entrar em colapso, às vezes literalmente. Quando a polícia chegou, eles determinaram que o motorista havia adormecido ao volante. No entanto, eles sabem o quão popular o Java é entre os caminhoneiros de longa distância. Eles fizeram um teste de urina nele, e o resultado foi positivo para a metanfetamina. Segundo a ONU, Java foi introduzido no Sudeste Asiático no final da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de melhorar o desempenho dos soldados no Teatro do Pacífico, semelhante a como os nazistas usavam Pervitin, que é basicamente metanfetamina. Curanha. Espero que esse caminhoneiro se contente com café de agora em diante. Supondo que ele consiga sua licença de volta.
Dongguan, China, é uma cidade de nível de prefeitura, na província central de Guangdong, sendo uma importante cidade industrial no delta do Rio das Pérolas. Você pensaria que a infraestrutura dele seria de primeira qualidade. Infelizmente não é esse o caso. Os sumidouros são comuns na China, devido ao clima úmido, associado a deslizamentos de terra aleatórios, terremotos e construções de baixa qualidade, causam desastres frequentes nas ruas movimentadas. Veja este vídeo de meados de julho de 2024, por exemplo. Conforme a van avança, você pode ver o chão começando a afundar. Aquele velho teve sorte de sair do caminho a tempo. A julgar pelas barreiras vermelhas, as autoridades locais tinham alguma indicação de que um buraco estava prestes a se abrir. Eles apenas fazem barulho e fazem barulho. Vários clipes de celular da área mostram o quão grande o buraco era em comparação com os arredores. Felizmente ninguém caiu ou ficou ferido quando o chão desabou. Segundo uma empresa local de limpeza, a erosão do solo formou uma cavidade, que acabou desencadeando o colapso. Felizmente eles têm muita experiência com buracos, e disse que a estrada seria limpa e reaberta dentro de 36 horas. Você já olhou para uma casa em ruínas e pensou, sim, isso e o Hash 39 está destinado a entrar em colapso. Isso e o Hash 39, pensando em que essas pessoas prédio decadente ao lado de uma rua movimentada, 13 de dezembro de 2021, e o trânsito fluía sem problemas em Saratov, a maior cidade da região de Saratov. O morador local estava com a câmera do painel gravando enquanto ele passava por um daqueles prédios velhos e dilapidados. O que aconteceu depois não deveria ter surpreendido ninguém. Segundo o edifício da estação rodoviária de Rakava, a maior cidade do Oblast. O edifício foi transferido para o local da estação rodoviária feudal de Rakava, a maior cidade do país. E um homem local tinha sua câmera de painel gravando enquanto ele passava por um desses prédios antigos. O edifício foi movido da rua de Rakava, a maior cidade do Oblast.